Se você ainda não consegue organizar os seus horários do seu dia para conseguir viver uma rotina produtiva e bem vivida, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar exatamente sobre isso. Como viver bem o seu ciclo circadiano, ou seja, o seu dia, o seu dia e a sua noite. Eu vou passar por toda a minha rotina ao longo do dia e te ajudar a como você pode organizar os seus horários para poder chegar no fim do dia e sentir que você fez tudo que você precisava fazer, que você combateu o bom combate, guardou a fé e pode dormir tranquilo, esperando clarear do novo dia. Então seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Thaís. Eu falo aqui sobre autoconhecimento, produtividade, leituras, filmes e tudo que eu gosto, e eu espero que você goste também desses assuntos. Então me segue aqui já para poder acompanhar e não perder os próximos vídeos. Então vamos lá. Eu queria mostrar primeiramente o meu planner desse ano, mas uma coisa que me ajudou muito no meu planner do ano passado, que eu ainda não tive coragem de jogar fora, foram esses horários no começo do mês. Eu passei o ano inteiro tentando aperfeiçoar como é que seriam os meus horários ao longo do mês. Então, todo o começo de mês, nesse meu planner do ano passado, tinha esse negocinho dos horários, essa organização dos horários. Se você já foi para a escola, né? Se você não foi homeschooler na sua vida, digamos, então com certeza você tinha os seus horários na escola, em que a cada horário do dia tinha uma matéria diferente. Então você chegava lá na escola de 7 e 10 da manhã, né? Era o horário que eu chegava, 7 e 10 da manhã. Então ia ter aula de matemática até as 8. Aí depois iam ter 2 aulas de português. Aí depois era uma aula de biologia 2. E assim sucessivamente, né? Então a gente é acostumado com essa questão dos horários na escola. Só que quando a gente vai para a nossa vida e a gente começa a trabalhar ou até que a gente começa a estudar por nós mesmos, a gente acaba não vivendo esses horários nesse sentido. Esses horários da escola são muito importantes. Por quê? Porque o nosso cérebro só é capaz de se concentrar e de focar sobre o mesmo assunto numa média de no máximo 45 minutos a 90 minutos. Então, até se você está estudando em casa e você está lendo um livro, quase sempre quando chega ali em 1 hora de leitura, seu foco já começa a diminuir. E aí você precisa pausar para poder fazer uma outra atividade e depois voltar para aquela atividade, caso você queira, né? Então é muito comum porque existe esse ciclo chamado ciclo ultradiano, que é natural do nosso corpo, em que a gente consegue atingir um pico de foco e depois vai baixando. Aí depois atinge de novo e depois vai baixando. É muito comum isso, com certeza. Isso acontece no nosso dia, isso acontece no nosso ciclo ultradiano a cada 90 minutos. E nas mulheres acontece no ciclo infradiano, que é o nosso ciclo menstrual, né? Que dura em média 28 dias, depende da pessoa, de 26 a 30 dias, né? Depende da mulher. Mas o que acontece? Quando a gente vai para a nossa vida normal, vida natural, e que não tem mais esses horários bem definidos, a gente acaba não conseguindo mais organizar nossos horários. E a gente nem sabe se essa maneira escolar de organizar nossos horários é a melhor de todas. E eu já estou te dizendo, não é. Eu comecei tentando fazer, esse daqui é do meu mês de janeiro, você pode ver que está totalmente preenchido, né? Ou seja, cada hora, cada 30 minutos do dia, eu ia tentar fazer uma atividade diferente, porque eu estava querendo testar o método Pomodoro, né? Porque o método Pomodoro é assim, você faz uma atividade focada por 25 minutos, para por 5 minutos. Depois faz outra atividade por mais 25 minutos, para por 5 minutos. Ou outra atividade ou a mesma. Tanto faz. Então eu dividi o meu dia inteiro em blocos de 30 minutos apenas, para focar por 25 minutos, descansar por 5. Focar por 25 e descansar por 5. No meu caso, isso não funcionou, porque existiam uns momentos em que eu entrava num estado de flow, ou seja, eu estava fazendo uma leitura e eu queria continuar fazendo aquela leitura, porque eu estava animada e inspirada em continuar lendo. Ou então, eu estava gravando um vídeo e eu queria gravar mais um vídeo ou mais 2 vídeos. Se eu colocasse, por exemplo, 30 minutos ou 25 minutos para gravar um vídeo por dia, iam ter dias que eu poderia não estar a fim de gravar. E às vezes é muito ruim você gravar vídeo em um dia que você não está a fim de gravar, porque você que está me assistindo vai perceber isso. Você vai perceber que eu estou gravando por obrigação. Então, o que é que eu fiz? Eu organizei a minha semana, o meu mês, para que eu pudesse gravar vários vídeos no mesmo dia ou na mesma semana em que eu estava me sentindo bem e estava querendo gravar. E nas semanas em que eu não me sentia tão bem,
eu ficava de boa sem gravar vídeo, eu ia fazer outras coisas, eu ia produzir de outras maneiras, eu ia procurar temas, eu ia estudar, eu ia trabalhar, eu ia fazer outras coisas que não precisavam ser gravar vídeos, entendeu? Então, muito melhor do que você simplesmente organizar os seus horários de 30 em 30 minutos. No meu caso, né? Talvez para você funcione o método Pomodoro. Então aí você já fica sabendo. E ao longo do ano inteiro do ano passado, a cada mês eu ia criando novos horários. A cada mês eu ia criando novos horários. Eu vou mostrar um outro horário para vocês aqui, por exemplo, esse do mês de julho, eu acho. Esse do mês de julho já tem menos coisa, tá vendo aqui? Então eu coloquei horários, tempos maiores para as coisas. Por exemplo, no começo do meu dia é muito normal. Eu acordo, vou para a missa, ao retornar da missa eu vou rezar, depois eu tomo café e aí depois é que eu começo a trabalhar, ou a estudar, ou a gravar vídeo, ou a organizar a casa. Aí eu vou organizando o que eu vou fazer naquela manhã. Às 11h30, às 11 para 11h30 mais ou menos, eu tenho que parar o que eu estiver fazendo para organizar o almoço. Meu almoço já está pré-pronto, eu também faço a dimensão da organização alimentar. Se você quiser saber mais sobre a organização alimentar, comenta aqui embaixo no vídeo que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque me ajudou muito quando eu fui casar, a aprender a fazer uma organização alimentar, porque eu gasto muito menos tempo todos os dias na hora de fazer o almoço. Eu gasto em média 30 minutos para poder organizar o almoço e ele já está pronto na mesa. 30 minutos a 1 hora no máximo, para poder já estar tudo ok. E é bem diversificado o meu almoço. Tem legumes, tem feijão, tem arroz. Quando não tem feijão e arroz, tem macarrão, enfim, vou alternando. E tem a carne, né, a proteína. Então já tá tudo pré-pronto e no instante eu arrumo ali para finalizar, sabe? Aí nós almoçamos e depois eu tenho um tempo ali de intervalo pós-almoço. E aí volto a trabalhar, às vezes, de 1 hora, às vezes de 1h30, às vezes às 2, já direto às 2 horas. E aí eu trabalho ou estudo e tudo, fim da tarde, enfim. Mas o que é que eu quero te falar? Qual é a coisa mais importante para você entender de como organizar os seus horários? O que funcionou para mim foi fazer blocos de tempo maiores, que seguem o meu ciclo ultradiano. Como eu falei para você, o nosso cérebro tem a capacidade de foco limitada. É óbvio, tudo em nós é limitado, nós não somos deuses, né? Então, nós precisamos agir de acordo com os nossos limites naturais do nosso corpo. Um desses limites é o nosso ciclo ultradiano, que dura até 90 minutos de foco. Então, se você vai se organizar para estudar, você tenta organizar para que você passe 90 minutos de tempo focado naquele estudo, naquela atividade que você está fazendo ou naquele trabalho, e depois você coloca 20 minutos de intervalo fora das redes sociais. Você vai fazer uma outra atividade, você vai olhar para o céu e ficar pensando no nada, no além, mas você tem que deixar o seu cérebro descansar, porque senão ele vai ficar super sobrecarregado e é isso que gera burnout. Não gera burnout a gente fazer muitas coisas, a gente pode fazer muitas coisas, mas a gente tem que conseguir e colocar tempo para o descanso entre uma atividade e outra. Então isso é imprescindível, isso é muito importante. Tendo isso em mente, a gente precisa organizar primeiro a nossa noite e a nossa manhã. Por que eu falo a noite? Porque se eu me organizo para acordar às 6h15 da manhã, por exemplo, para poder me arrumar para ir para a missa, se eu não dormir bem, eu vou ter mais dificuldade em acordar. Então, assim, eu vou começar pela rotina noturna para depois falar da rotina matinal, porque uma puxa a outra, certo? Se você quiser, você pode acordar, mas aí o seu dia vai render muito menos, entendeu? Porque você não teve uma boa noite de sono. Para que nós tenhamos uma boa noite de sono, é muito importante que antes do horário que a gente vai dormir, por exemplo, se você deita na cama para dormir às 10 horas da noite, por exemplo, a partir das 9 horas é importante que você já não tenha mais nenhum contato com telas. Com tela de computador, com tela de celular, nenhum tipo de tela. Porque isso vai fazer o seu cérebro começar a descansar e vai tirar toda essa atividade de luz azul, de tela, de trabalho. Então o seu cérebro vai começar a descansar. E o que é que você pode fazer nesse tempo? Aí você vai se arrumar, você vai tomar banho, botar a camisola, você vai fazer uma leitura. Eu sempre leio no mínimo 30 minutos antes de dormir. Tanto para que o meu cérebro relaxe, como para adiantar minhas leituras, né? Normalmente a leitura que eu faço à noite antes de dormir é a leitura de literatura. Então você faz uma oração, um exame de consciência, né? Então assim, você vai fazer atividades mais relaxantes para o seu cérebro, para o seu corpo, de maneira que ele vá relaxando e consiga dormir logo. Principalmente se você tem problema de insônia, isso é algo muito importante. Você ter uma rotina de sono bem vivida, né? A minha rotina de sono tem também o meu skincare, aí eu
passa o fio dental. Aí isso tudo demora mais para que o meu cérebro já vá percebendo que tá na hora de deitar, tá na hora de ir pra cama. Se você sai do celular direto para dormir, seu cérebro continua ativo. Eu tenho certeza que se você faz isso, você demora muito mais para de fato pegar no sono. Enquanto que eu, na hora que eu tô lendo ali, eu já tô meio que pegando no sono. Às vezes eu tenho que me forçar para ler um pouquinho mais para poder chegar. Para poder chegar até o fim daquele capítulo, não sei. Mas eu já tô realmente desligando, né, os sistemas motores. E aí isso faz com que você acorde no outro dia, consiga acordar junto com o alarme, né? Consiga se programar e cumprir o que você programou, porque não adianta de nada a gente escrever tudo num bloco de tempo, a gente escrever tudo no checklist, numa to-do list. Fazer 1 milhão de coisas, botar no Google Agenda, botar em não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, e não cumprir aquilo. Então, para que você cumpra aquilo e viva de forma bem vivida, você primeiro tem que fazer de uma forma que seja realista com a sua realidade, né? Você precisa conseguir dormir bem. Isso é algo básico do nosso ciclo circadiano, que é o nosso ciclo que é o dia e a noite, né? O nosso horário acordado e o nosso horário dormindo. A gente precisa dormir 8 horas por noite, não tem exceção. Eu sei que existem pessoas que às vezes falam que acorde mais cedo, durma mais tarde trabalhando, acorde mais cedo, 5 horas da manhã. Você pode acordar 5 horas da manhã, nada contra. Pode acordar até 4 horas da manhã para rezar o texto do Frei Gilson. Super pode fazer isso, principalmente se for um tempo específico em que você está vivendo essa penitência, né, de acordar muito cedo para rezar o texto com o Frei Gilson. Só que tente se organizar para ter dormido cedo na noite anterior, porque aí você vai conseguir completar as suas 8 horas de sono, ou pelo menos umas 7, sabe? Menos que 7 é simplesmente inadmissível para que o seu corpo funcione bem. E aí daqui, lá na frente, você vai ver as consequências de tudo isso, se você não viveu dessa forma, né? E aí você se acorda de forma focada. Não pegue no celular também, a primeira coisa que você acorda, porque isso faz com que você distraia pelo dia inteiro. Teve vezes que isso aconteceu comigo. Eu precisei pegar o celular de manhã cedo porque eu tinha que resolver uma coisa que era para acontecer naquela manhã e pronto, o meu dia todo estava perdido do foco. Eu não consegui ler mais de 2 páginas de um livro. Eu não consegui focar por mais de 30 minutos, porque para mim é comum ficar focada naquela leitura ou naquele trabalho por mais de 1 hora. É super comum. Só que nesses dias em que eu pego o celular de manhã cedo, eu simplesmente não consigo. O meu dia inteiro é perdido. Então é melhor organizar atividades que não precisam de tanto foco. Porque se precisar, pronto, já era, entendeu? Eu vou demorar muito mais do que eu demoraria se eu conseguisse ficar mais focada. Então é por isso. É assim que a gente vive de forma intencional e inteligente aquilo que a gente quer fazer no nosso dia. Se você organiza bem os seus horários de dormir e de acordar sem tela, sem celular, fazendo uma boa rotina noturna e uma boa rotina matinal, o restante do seu dia, o meio do seu dia se organiza naturalmente, porque você tem capacidade de viver bem o seu foco, você está livre de distrações, pelo menos até certo ponto, né? Até a hora que você pega ali o celular. Você se sente bem e feliz porque você conseguiu atingir pequenos objetivos no seu dia. No momento que eu faço o meu primeiro bloco de tempo de 90 minutos e consigo adiantar uma leitura, ao longo do meu dia eu vou querer continuar adiantando coisas e traçando metas e dando check na minha agenda. Você fica muito mais motivado para conseguir organizar e viver aquilo que você planejou. Mas se você já começa o dia se distraindo, é muito mais difícil de você voltar ao foco depois, entendeu? Então essa é a maior dica de todas. 1 hora antes de dormir e 1 hora depois de acordar, pelo menos, não pegue no seu celular. Se você precisar muito já entrar no celular porque você precisa trabalhar desde cedo e tudo, tente acordar 1 hora mais cedo, faça um tempo de meditação, um tempo de oração, um tempo que você consegue se conectar sua mente, sua alma, faça suas morning pages, né? Escreva por alguns minutos tudo aquilo que está na sua cabeça, para que você realmente não deixe se esvair ideias tão criativas e ideias tão boas que você poderia ter. Para você ter noção, o sono é uma das coisas mais importantes para que a gente seja cada vez mais criativo, porque é no sono que tudo aquilo que a gente aprendeu vai se concatenando de uma forma que cria novas ideias para que a gente possa utilizar no nosso trabalho, nos nossos estudos. Então a gente não pode achar que não é nada dormir às 8 horas ou dormir bem, dormir um sono bem vivido, sabe?
Então é por isso que eu te imploro, organize os seus horários, de forma especial a sua rotina noturna e a sua rotina matinal, porque aí o restante do seu dia vai se organizar naturalmente. Eu te prometo, se você conseguiu fazer isso e não ficou organizado, pode voltar aqui no vídeo e comentar: Thaís, eu não consegui, não me organizei. Pode vir, pode voltar e comentar aqui que eu vou com certeza tentar te ajudar de alguma outra forma, certo? E se você é mulher e quer conseguir viver também de forma ainda mais presente e de forma mais concatenada com a sua realidade natural, que é o ciclo infradiano, que é a nossa naturalidade de ser mulher, termos o nosso ciclo menstrual, a gente pode encaixar a nossa produtividade também nas fases do nosso ciclo. E é isso que eu vou ensinar na aula Como Ser Produtiva como uma Mulher, no dia 24 de março. Então, se você quer participar dessa aula, é só clicar no link que está aqui embaixo, que na verdade, vai ser um grupo no WhatsApp que vai te dar acesso ao link da aula, porque a aula vai ser pelo Meet. Então, você vai ter a oportunidade também de fazer perguntas no fim da aula. E se quiser também me fazer perguntas, pode falar aqui nos comentários, tá bom? Então, foi isso por hoje e até o próximo vídeo.